O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar no buraco, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos, vejamos que a palavra de Deus vai nos centralizar sempre. A palavra de Deus não vai ser só sinal para nós, mas vai ser centralidade para nós sempre no caminho. Veja só, nós estamos dentro do tempo comum, do qual se deve a ele um dos mais bonitos e emocionantes poemas, do qual nós vamos ver muitos dos poemas de São Bernardo, entre nós, comunidade, nos preparando para a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E ainda assim, precisamos perceber que na nossa vida, nós estamos dando continuidade à história da salvação. Repare bem, a passagem do livro de dos Juízes, nos faz perceber justamente a realidade em que o povo de Deus se encontra, a situação de Israel, justamente na época em que os juízes politicamente estavam vivenciando. Eram protagonistas da história do povo. Vejamos que manifesta nesse texto sagrado da primeira leitura as primeiras tentativas para conseguir uma estrutura monárquica. Na época de Gedeão, a comunidade estava com grandes influências pagãs, não diferente do tempo de hoje, minha gente. Vejamos porque a história se encontra. O que domina nesta passagem da primeira leitura é o chamado que Deus faz a Gedeão para uma missão de libertação do povo mesmo. Repare, o Senhor está contigo, valente guerreiro, diz o anjo do Senhor. E aí Gedeão responde: se o Senhor está conosco, peço-te, Senhor, que me digas por que nos aconteceu tudo isso, e onde estão aquelas tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor nos tirou do Egito. Ou seja, ele estava fazendo a rememorização daquela promessa de Deus. Precisamos entender, precisamos sobretudo, muito mais do que entender, amados irmãos, nós precisamos perceber que em tudo na nossa vida existe um porquê.
Mas muito mais do que um porquê, existe um para quê da ação de Deus. Com essa queixa, Gedeão, na verdade, de forma sincera, ele está se colocando disponível a Deus. Gideão está se colocando na disponibilidade para cumprir a missão de libertar a sua tribo. Não podemos deixar de perceber que Deus está com ele. E com esta garantia saberá ele agir. Todos os homens, na verdade, aspiram à libertação, serem libertos dos males que os cercam. Você, sua casa, você que nos ouve agora no programa Na Gota da Misericórdia, ou você que está atento e nos acompanha pela rádio misericórdia.com, de onde quer que você esteja, o que mais você deseja, o que mais você quer é ser liberto de todos os males que te cercam. Não podemos negar isso. Estamos pedindo muitas vezes na novena, nas correntes de oração, que o Senhor nos livre dos males. Amados, muitos muitos não se reconhecem culpados. Muitos não dão crédito, não sentem nem a necessidade de Deus. Que dirá estar dispostos a cumprir ou agir segundo a vontade de Deus. Muitos vivem como se Deus nem existisse hoje em dia. Muitos não dão nem crédito para aquilo que Deus fala em sua palavra. Basta ver a vida em volta. Basta ver aquilo que norteia o grau de importância da vida desses ou daqueles. Deus então não pode intervir na vida deles. Deus não pode intervir. Ele quer, mas não pode. Porque se foi para a nossa liberdade que Ele se deu na cruz, para que fôssemos livres, que o Senhor se deu por amor de nós. É na liberdade que Deus age. É na livre opção, na livre escolha que o Senhor Ele vai agindo. Veja bem, porque Ele já nos disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Marcos capítulo 2, versículo 17. Deus faz o que nós não podemos fazer. Ele faz. Ele faz o impossível. Nós já cantamos muito isso. Nós já declaramos muito nas nossas orações que o Senhor Ele realiza o impossível. E nós já pedimos muito que Ele viesse fazer o impossível. E Ele faz, mas Ele porém não realiza sem a nossa fé. Ele não realiza sem a nossa cooperação, sem a nossa colaboração. Precisamos entender isso. Precisamos estar atentos, porque tem uma multidão de pagãos e nomenclaturados cristãos que pensam que Deus vai agir sem a nossa colaboração, sem a nossa participação. Pelo contrário, Deus não fará. Ele não vai agir sem que nós permitamos, sem que nós estejamos desejosos e ardorosos. Ele faz, mas nós precisamos manifestar a vontade de querer que Ele haja. Como é que vamos manifestar a vontade de querer que Ele realize? Se não nos colocarmos na disposição, como fez bem a Virgem, a Imaculada, se colocando como a escrava, disposta a fazer tudo, e aí aonde Ele quisesse. Amamos Nossa Senhora, queremos bem a ela, mas nós não podemos dizer que amamos sem levar em consideração seus conselhos, sem levar em consideração o exemplo e buscar o exemplo dela seguir. Tem essa realidade toda que nos envolve. Os meios, eles só existem para nos fazer chegar ao fim. A devoção a Nossa Senhora só tem validade se for para nos fazer chegar ao ponto final, a finalidade da devoção. Senão a devoção não tem força, senão a devoção é fantasia,
senão a devoção é palavra desencontrada. A devoção terá seu ponto de chegada e seu porto seguro, se for meio, se for instrumento. Se a devoção não estiver me fazendo levar a ter uma vida de oração, se a devoção não me estiver fazendo colocar Jesus no centro, como fez Nossa Senhora, se a devoção na terça-feira à noite não estiver fazendo com que eu honre a Cristo, que eu tenha Ele honrando e centralizando nos domingos em cada Eucaristia, a devoção não tem força e é fantasia. Se a devoção não estiver te conduzindo para glorificar a Deus, ela não adiantará. Dá para entender? Sim ou não? Então diga assim para quem está do seu lado: os meios só existem para te levar ao fim, para fazer você chegar ao fim, para fazer você chegar à finalidade. Amém? Precisamos estar atentos a isso, porque nós não podemos mais ficar na superficialidade. Nós estamos no ano da fé e o ano da fé vai ser concluído em outubro. Preste atenção, veja, o ano da fé em que nós nos encontramos vai ser concluído em outubro. E nós não podemos chegar ao término do ano da fé sem nos fazer a perceber que nós estamos vivendo. E não apenas dizendo que temos a fé. Eis o desafio. Em alguns casos, como retrata hoje o Evangelho, as riquezas elas se tornam uma cilada. As riquezas se tornam uma cilada. É um prodígio, queridos, ver um rico na sua integralidade. Ou seja, na sua integridade. Veja só alguns textos que nos fazem trazer presente o que o Evangelho quer nos dizer hoje. Eclesiástico capítulo 31, versículos 10 e 11. Você pode até abrir sua Bíblia, se você assim o trouxe. A devoção deve te levar a uma centralidade, a ter amor à palavra de Deus. Eu não sei aonde anda a sua Bíblia. Meu Deus, será que eu vou morrer dizendo, traga a Bíblia? Será até quando você não vai abrir o entendimento de que você, quando chegar na igreja, você tem que abrir a Bíblia? Olha ali, ó. Olha ali a leitura. Para já ir rezando com a palavra. O pessoal tem o maior zelo, o maior cuidado para colocar aqui, ó, as leituras do dia. Até quando você vai insistir, resistir na maldade, no fechamento, ou até preso à vergonha de não trazer a Bíblia para a igreja? Não, eu não vou não trazer a Bíblia porque eu tenho vergonha. Não se preocupe não. Quando você chegar na porta do céu, o Senhor vai ter vergonha de você, que viveu nessa vida tendo vergonha de andar com a palavra dele, de proclamar que ele é o Senhor. Eu não vim para ser bom. Eu vim para fazer a minha missão acontecer. Que as pessoas e que todas as nações amem a Deus sobre todas as coisas. Eu não me importo se falem bem, eu não me importo que falem mal, que falem. Mas a minha missão eu vou fazer acontecer. Queira você achar ruim ou não. Mas se o meu ministério não te levar a uma intimidade com a palavra de Deus, o meu ministério não vale nada. Mas eu sei que não é o meu ministério, mas eu sei que é a sua, muitas vezes, resistência. E Nossa Senhora, ela pisa a cabeça da serpente. Ela é a nova mulher que nos trouxe a vida. E que nos faz estar acima da instabilidade. Olha o que nós cantávamos no Salmo. O que era que nós cantávamos no Salmo? O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Quem quer a paz aqui, levanta a mão. Hã?
Pois é, a paz é uma pessoa, é Jesus. E nós precisamos estar atentos, porque o mundo ele vai querer constantemente tirar de você a paz. O mundo vai querer constantemente fazer com que a sua felicidade esteja em coisas, em cacarecos, em monturos. E a sua felicidade não estará nunca em coisas. Porque quantas vezes você possui coisas e quando você possui coisas, você não fica feliz. Porque quando você possui aquilo que você queria, você lutou, trabalhou o ano inteiro, possuiu coisa, aquilo que você queria, e aquilo não lhe trouxe algumas vezes a felicidade, a plenitude, porque a sua felicidade não está em coisas, a sua felicidade está em Jesus, que é a tua paz. Ó igreja, volta para o teu Deus, ama o Senhor de todo o teu coração. Você é fiel, mas o Senhor ele te leva por lugares mais altos. Ele quer que você trilhe lugares mais altos. Não se esqueça, quando você estiver trilhando lugares mais altos, você verá que tudo vai vir por acréscimo. Olha o que aconteceu com Gedeão. Primeiro princípio, ele teve medo. Primeiro princípio, ele teve medo e ele colocou de forma sincera a queixa dele para com Deus. E olha lá o que o Senhor ele disse. Vede só, vai e com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Eu sou aquele que te enviou. Gideão replicou, diz-me, te peço, meu Senhor, como poderei libertar Israel? Minha família é a mais humilde de Manassés, e eu sou o último na casa de meu pai. O Senhor lhe respondeu, eu estarei contigo e tu derrotarás madianitas, como se fossem um só homem. Diga assim comigo, o Senhor está comigo, e eu nada temerei, porque hoje eu aceito o Senhor na minha vida, e hoje, para a glória de Deus, eu me torno disponível à vontade daquilo que Deus quer na minha vida. Amém? Aplauda o seu irmão porque ele quer ser fiel a Deus. Aplauda esse noveneiro aí porque ele quer ser de Deus. Eclesiástico capítulo 31, versículo 10 e 11, como eu dizia, aquele que foi tentado pelo ouro e foi encontrado perfeito, está reservada uma glória eterna. Ele podia transgredir a lei e não a violou. Por isso seus bens serão fortalecidos no Senhor, e toda a Assembleia dos Santos louvará suas esmolas. Amém? Aquele que foi tentado pelo ouro e foi encontrado perfeito. Ou seja, aquele que foi tentado pelo poder, aquele que foi tentado pelo ter, mas não se corrompeu, será abençoado, será grande no reino. Provérbios capítulo 31, versículo 8. Afasta de mim falsidade e mentira, diz o homem que é de Deus. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Concede-me o pão que me é necessário, para que saciado eu não te renegue e não diga, quem é o Senhor? Nós só queremos, queridos, o necessário. Na verdade, nós só precisamos do necessário para viver. Nós só precisamos do necessário para ser feliz. Nem 8 e nem 80 nós queremos aquilo que nos é necessário. O homem ele tem se extraviado, o homem ele tem perdido de vista a sua felicidade, a sua plenitude, porque ele tem buscado aquilo que não lhe é necessário. Quanto mais o homem quer, mais ele quer mais, e com isso ele vai se perdendo, e vai perdendo aquilo que Deus quer para ele. Nós não podemos tirar do olhar aquilo que Deus reservou para nós. Nós precisamos estar atentos a isso.
Eu já vou concluindo a reflexão. Veja, porque diante da realidade do reino, os discípulos ficaram espantados. Os discípulos, eles ficaram com aquela afirmativa e cheios de preocupações, até mesmo com as suas inseguranças diante da vida. Eles interpelaram o Senhor. Eles interpelaram ao próprio Deus. Mateus capítulo 13, versículo 43. Mateus capítulo 13, aquela parte que fala do reino. Mateus capítulo 13, versículo 44, perdão. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo, e cheio de alegria vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, ele vai e vende tudo o que possui, vai e compra. O reino, queridos, pede que deiamos tudo por tudo, para termos tudo, para perdermos tudo e sermos encontrados no tudo que é o Senhor. O contraste do homem sempre diante da realidade do reino. É o que a gente percebe no evangelho de hoje. É o contraste do homem de sempre, que coloca sempre a contratação, o contrato. Vede só, Mateus capítulo 19, no versículo 27, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que é que nós haveremos de receber? O que é que nós vamos ganhar? Quem ama não faz conta do que faz. Deus é generoso para conosco. A capacidade de renunciar é a capacidade de ter. É o que o Senhor Ele quer dizer para nós hoje. Será uma missão de salvação. Será possuir o reino já na terra, irmãos. A vida eterna em Deus e com Deus. Entre esta posse e as posses terrenas. E as posições serão invertidas. Há últimos que serão os primeiros, há primeiros que serão últimos. Não esqueçamos isso. As posições serão invertidas. O que queremos? O que desejamos? Aonde queremos o nosso tesouro? Na verdade é isso que o Senhor quer falar para nós hoje. De forma bem simples. O que queremos hoje? O que é que você quer agora? O que é que você vai dizer agora ao Senhor? Diante da sua palavra, porque a sua palavra, ela está se renovando agora pela força do Espírito que está agindo no meio da nossa comunidade. Agora, o que você quer do Senhor? Aonde está o seu coração? Em que lugar você quer permanecer? O Senhor, Ele está fomentando as nossas vidas. Nós não podemos esquecer isso. Precisamos levantar uma tenda. O Senhor, Ele deseja tocar mais as nossas vidas. Precisamos de intercessores. Precisamos de homens ou mulheres que queiram ser como Moisés. Não para estar atrelado ao Padre, mas para estar atrelado a Deus. Tem muitas pessoas querendo estar atreladas ao Padre, carentes da presença do Padre. Você tem que estar carente e sedento da graça e da presença de Deus em sua vida. Tire o seu olhar do Padre. Seu olhar tem que estar em Deus. Tire o seu olhar do sacerdote. Coloque sua visão no Senhor. Tome posse dessa palavra, porque é Deus que está dizendo a você, em Jesus. É Ele o centro. A missão, ela tem que acontecer com o padre A, com o padre B, com o padre C,
seu olhar aonde está. Quem é o centro da sua vida? Não tire o seu olhar dele. Presente hoje nessa Eucaristia, presente hoje nessa novena, sua vida. Eu louvo muito a Deus por você e minha família. Eu louvo muito a Deus porque existe um amor muito grande entre nós. Eu reconheço isso. Eu sei, nós nos amamos. Existe um amor muito grande que nos une. São os laços do Espírito Santo. Eu agradeço todos os dias na minha oração, como hoje à tarde, hoje de manhã. Eu agradeço muito a Deus porque você existe na minha vida. Mas o centro é Jesus. Vamos pedir isso ao Senhor. E que nós possamos sempre que virmos à igreja. Eu não tenho Deus conosco, o acompanhamento bíblico, litúrgico, mas eu tenho a Bíblia. Traga a sua Bíblia e dobre sua vida diante da palavra de Deus. Entrou no templo sagrado, pare de conversar com as pessoas e converse com Deus. Eis o termômetro de uma comunidade que tem fé. Não é aquela que está atrás do trio elétrico, a multidão no trio elétrico, mas é aquela que está dobrada na presença do seu Deus. Entrou na igreja, dobre-se diante da palavra de Deus. Chegue meia hora antes, reze com a comunidade, abra a Bíblia, pegue antes de começar a missa, já pegue pela Bíblia a mensagem da Bíblia, abra o texto sagrado, abra o Evangelho, reze com o Salmo do dia. Irmãos, o Senhor Ele quer levantar-nos, mas nós precisamos dizer: Senhor, eu quero ser levantado. Movimente a sua fé interiormente. O Senhor Ele está renovando-nos. Que seja a nossa vida uma doação constante ao Senhor, hoje e sempre. Sentados como estamos, façamos a oferta do nosso viver, cantando, entre cantos de oferenda, de entrega. Entregue ao Senhor seu viver, sua família, seus projetos, sim, sua casa. Você que está na faculdade já, graças a Deus. Eu louvo a Deus porque o Vegel está com muitos jovens na faculdade, mas tem muitos outros para entrar. Presente ao Senhor seu mestrado. Apresente ao Senhor seus projetos pessoais de vida. Cantemos.